Convivi com meu irmão mais velho por cerca de 4 anos após terminar a escola. Dividíamos o aluguel de um apartamento já que nenhum de nós podia pagar sozinho. Mas depois de 4 anos, meu irmão começou a ganhar mais dinheiro e planejava se mudar quando o contrato acabasse. Eu não ganhava muito, então sabia que eu não poderia pagar o apartamento sozinho. Procurei por um colega de quarto online por alguns meses, mas decidi sair também e encontrar um lugar mais barato. Continuei procurando até o último mês do contrato do nosso apartamento. Meu irmão já tinha praticamente mudado tudo e a pressão para encontrar algo rápido era grande, mas com meu orçamento extremamente limitado, não estava sendo fácil. No entanto, acabei encontrando um anúncio postado por um dono de casa alugando um quarto em sua casa. O nome do homem era Ivan. Enviei uma mensagem a ele para mostrar meu interesse e continuei procurando. Poucos minutos depois, ele respondeu. Marcamos um horário para ligar mais tarde no dia e quando ligamos ele explicou todos os detalhes. Ele disse que morava sozinho na casa e que estava alugando o quarto que estava sobrando, mas eu poderia usar todas as outras áreas da casa também. Pareceu ótimo para mim, então concordei e algumas semanas depois, coloquei todas as minhas coisas em uma van que tinha alugado e dirigi até a casa dele. Durante esse período estávamos nos comunicando por mensagens de texto e ligações e ele me enviou várias fotos da casa, mas eu ainda não tinha tido a chance de vê-la pessoalmente. Cheguei lá por volta do meio-dia e estacionei na garagem. A casa era definitivamente pequena, mas parecia boa por fora. Ivan estava na garagem acenando para mim. Ele me deu um rápido tour pela casa e depois me ajudou a descarregar todas as minhas coisas para o quarto. Ivan parecia um homem comum, na casa dos 30, o que era quase 10 anos mais velho que eu, mas isso não me incomodou muito. No entanto, ele não era muito bom em manter uma conversa e parecia um pouco tímido. De qualquer forma, terminamos de mover tudo para dentro e eu devolvi a van de aluguel. Peguei um Uber para voltar para casa e já eram quase 8 horas da noite e eu estava realmente cansado. Encontrei Ivan no sofá assistindo TV e disse a ele que iria para a cama cedo. Fui para o meu quarto, que parecia decente, e estava feliz com isso. Desempacotei mais algumas coisas, montei minha cama e, por volta das 9 horas, estava finalmente pronto para dormir. Caminhei até a porta para trancá-la e apagar as luzes, mas, quando estendi a mão, percebi que a maçaneta da porta estava sem nada, ou seja, não havia fechadura. Confuso, abri a porta. A fechadura estava do lado de fora da porta. Fui até a sala e perguntei a Ivan por que a porta do quarto tinha fechadura apenas do lado de fora. Ele parecia confuso e disse que nunca tinha notado isso, mas que resolveria isso no dia seguinte. Eu não me importei muito e disse apenas ok, depois voltei ao meu quarto. Estava cansado e não estava muito preocupado com isso, mas era definitivamente uma descoberta estranha. Deitei na cama e dormi logo. No meio da noite acordei com barulhos vindo da cozinha, que eu assumi serem do Ivan pegando água ou algo assim. Fechei os olhos novamente. 1 minuto depois ouvi passos na direção do corredor, mas quando ele passou pela minha porta, parou. Abri os olhos e olhei para a porta. Ele estava parado lá fora, quieto por cerca de 15 segundos antes de ouvir um clique. Ele trancou minha porta. Meu estômago afundou e meu rosto ficou gelado enquanto Ivan continuava pelo corredor em direção ao quarto dele. Assim que eu vi a porta do quarto dele se fechar, me levantei silenciosamente e fui até a porta. Tentei a maçaneta, mas ela não se mexeu. Fiquei parado em choque por alguns segundos, percebendo que esse homem que eu havia conhecido havia acabado de me trancar em um quarto na casa dele. Meu medo começou a se transformar em raiva. Gritei por Ivan pedindo que ele abrisse a porta. Levou apenas alguns segundos antes que eu ouvisse Ivan correndo do quarto dele em direção à minha porta. Ouvi sua mão na porta, mas ele hesitou por alguns segundos antes de destrancá-la. Abri a porta imediatamente. O que foi isso? Eu o confrontei. Ivan estava gaguejando palavras, dizendo que só queria ter certeza de que estava seguro porque não me conhecia. Entendi a preocupação, mas trancar alguém em um quarto não era uma maneira inteligente de lidar com isso. Disse a ele que iria empacotar e sair pela manhã e fiquei acordado a noite toda no sofá da sala, esperando a locadora de Ivan abrir às 9. Olhei para o corredor às 9 e vi que a porta do quarto de Ivan ainda estava fechada, o que esperançosamente significava que ele estava dormindo. Fui direto para lá e peguei a van, mas quando entrei na casa, a porta do quarto de Ivan estava aberta. Chamei por ele e fui até o quarto, mas estava vazio. Olhei ao redor do quarto em descrença. Como as coisas estavam ficando ainda mais estranhas, peguei minhas coisas e as carreguei. Eu estava nas últimas 2 caixas quando Ivan apareceu na porta. Pedi licença e ele me olhou sem emoção e, depois de alguns segundos, se afastou. Passei por ele apressadamente e deixei a caixa na van. A última caixa continha principalmente comida que eu tinha mantido na despensa do meu apartamento anterior. Decidi deixar ela para trás. Ivan estava começando a me assustar e eu só queria sair dali o mais rápido possível. Comecei a fechar a porta da van, mas Ivan interrompeu. Você esqueceu isso? Ele segurou a última caixa. Ah, é. Obrigado. Peguei a caixa e a coloquei na parte de trás da van. Senti ele me observando enquanto empilhava a caixa.
Quando me virei, ele estava com a mão na porta de trás e começou a puxá-la para baixo, tentando me trancar dentro da van. Consegui impedi-lo antes que a porta estivesse até a metade. Empurrei-o para o chão, mas ele se levantou e correu. Não para dentro da casa, mas em direção às árvores, longe da casa. Eu, sinceramente, não sabia o que pensar, mas não me importava. Fechei rapidamente a porta de trás e dirigi para longe. Meu irmão foi gentil o suficiente para me deixar ficar com ele até encontrar um novo lugar. Não sei o que aconteceu naquela casa ou o que poderia ter acontecido, mas definitivamente algo muito errado estava acontecendo. Me mudei para minha nova casa no ano passado durante o inverno. Era uma casa linda e espaçosa, com um quintal grande, a primeira casa que comprei na vida. A mudança foi um pouco complicada porque eu estava sozinho, então tive que fazer tudo eu mesmo. Cheguei com a van logo de manhã cedo e limpei toda a entrada, depois comecei a levar todas as caixas e móveis para dentro. Terminei tarde, já na hora do jantar. Saí para trancar a van, planejando devolvê-la na manhã seguinte. Não me lembro de ter feito muita coisa pelo resto da noite, provavelmente só assisti alguma coisa no meu celular, mas ainda não tinha montado minha cama, então dormi no sofá lá embaixo. Não era o sofá mais confortável, mas enquanto eu tentava dormir, ouvi um barulho estranho vindo de fora. Parecia que alguém estava se aproximando da minha varanda. Sentei e fiquei ouvindo com atenção, olhando para a porta da frente. O barulho parou antes de eu chegar até a porta. No entanto, esperei um pouco, achando que talvez estivesse só imaginando coisas e acabei adormecendo. Na manhã seguinte, acordei e descobri que a porta da frente estava destrancada. Eu tinha certeza de que tinha trancado antes de ir para a cama. Verifiquei se havia sinais de alguém andando lá de fora, mas não havia nada. Devolvi a van e passei o dia inteiro desembalando e arrumando o restante dos móveis. Quase tinha terminado tudo no final do dia. Às 6, saí para jantar rapidamente e voltei por volta das 7. Ao estacionar na minha garagem, porém, vi algo estranho na grama do lado de fora da minha casa. Estacionei e saí. Havia pegadas indo diretamente para a porta da frente. Olhei ao redor e tentei seguir as pegadas de onde elas vieram, mas elas terminavam na calçada, que já tinha sido limpa. Pensei que poderia ser apenas um vizinho querendo dizer oi, e essa foi a desculpa que me dei para me acalmar. Terminei de desembalar e, antes de ir para a cama, eu verifiquei todas as portas e janelas. Quando cheguei à porta da frente, imediatamente notei que estava destrancada novamente. Peguei minha chave e a testei, verificando se ela funcionava e se a porta não podia ser destrancada sem ela. Tudo parecia estar funcionando corretamente. Estava confiante de que tinha trancado a porta e a mantive trancada o dia inteiro. Não entendi o porquê isso estava acontecendo, no entanto. Nada estava faltando na casa e não havia sinais de invasores. Quer dizer, lá fora estava frio e molhado pela chuva leve que tinha caído. Se alguém tivesse entrado na casa, teria deixado pegadas molhadas por toda parte. Me certifiquei de que a porta estava trancada e subi para o meu quarto para tomar um banho antes de dormir. Enquanto saía do chuveiro, no entanto, ouvi algo lá embaixo. Era um som suave e difícil de distinguir. Normalmente teria pensado que era nada, mas com tudo o que estava acontecendo, tive que ir verificar. Me vesti e desci as escadas lentamente. Quando virei o corredor, no final dele estava um homem. Ele estava de frente para mim, parado, com a porta da frente aberta atrás dele. Fiquei paralisado por um momento. Depois de um tempo, saí correndo escada acima e me tranquei no meu quarto. Não ouvi ele me seguir, mas ainda estava aterrorizado. Então ouvi passos pelos cômodos lá embaixo, aproveitei a oportunidade para ligar para a polícia enquanto o homem continuava andando pelos cômodos. Após cerca de 2 minutos, ouvi a porta da frente ser fechada com força e os passos deixando o quintal da minha casa. A polícia não encontrou nada de útil e sugeriu que eu instalasse câmeras de segurança e trocasse as fechaduras da porta. Fiz as duas coisas, mas o homem nunca voltou. Às vezes, quase desejo que ele voltasse para que pudesse pegá-lo nas câmeras, porque agora sinto que todos os dias estou apenas esperando com medo de que ele volte. Não sei o que ele estava fazendo ou o que queria fazer, mas espero nunca ter que descobrir. Me mudei para uma casa recém-construída em outro estado. Meu antigo senhorio decidiu vender a casa em que eu morava, então, quando o nosso contrato de aluguel terminou, ele simplesmente me expulsou. Decidi alugar essa nova casa, mas estava realmente animado com o lugar. Assim que me mudei, notei meu vizinho do outro lado da rua olhando para mim várias vezes nos primeiros dias. Era um homem de meia idade, mas parecia nunca sair de casa. Tentei ignorar, imaginando que talvez ele estivesse apenas curioso sobre a nova pessoa no bairro, mas quanto mais eu ouvia, mais percebia que havia algo errado com ele. Ele nunca falava com ninguém, nunca sorria e nunca saía. Ele apenas ficava em casa, observando. Eu o via às vezes pela minha janela e o via em pé na entrada de sua garagem em horas estranhas à noite. Isso estava começando a me assustar. Uma noite, enquanto me preparava para dormir, ouvi um barulho do lado de fora. Era um som de arrastar, como alguém movendo um objeto pesado pelo chão.
Olhei pela janela e lá estava meu vizinho, arrastando o que parecia ser uma grande escada pelo gramado. Era realmente tarde e eu não tinha ideia do porquê ele precisaria fazer algum trabalho na casa dele àquela hora. Tentei convencer a mim mesmo que estava apenas sendo paranoico devido ao fato de estar em um lugar novo, cercado por pessoas novas, mas não conseguia me livrar da sensação de que havia algo errado com meu vizinho. Tentei me acalmar e eventualmente caí no sono. Na manhã seguinte, vi meu vizinho do lado de fora novamente. Dessa vez, ele estava parado no final da minha entrada, olhando para mim através da minha janela. Fechei a cortina rapidamente e tentei ignorá-lo, mas a sensação de que ele estava me observando me deixou arrepiado. Eu não gostava da ideia de tê-lo tão perto da minha garagem, então entrei rapidamente no meu carro e saí da garagem. Ele já estava de volta ao seu quintal, mas me observou enquanto eu saía. As coisas ficaram muito piores a partir daqui. Uma noite, enquanto estava na cama, ouvi claramente alguém andando pela grama do meu quintal, que era cercado. Levantei e olhei pela janela, mas os passos pararam. Esperei na minha cama por cerca de 30 minutos, mas não ouvi mais nada. Me levantei e verifiquei novamente pela janela para garantir que tudo estava seguro. No fundo do quintal, porém, havia uma figura. Era difícil distingui-la porque estava muito escuro, mas com certeza havia alguém lá me observando. Voltei e liguei para a polícia, mas o homem tinha ido embora antes deles chegarem. Contei aos policiais sobre meu vizinho assustador, mas eles disseram que não havia evidências de má conduta e que meu vizinho nunca teve problemas com a lei. Eu estava praticamente por minha conta, a menos que algo mais sério acontecesse. Comecei a tomar mais precauções, trancando minhas portas e janelas e evitando ficar do lado de fora o máximo possível. Mesmo assim, não me sentia seguro. Eu já estava na nova casa há quase 2 semanas e até pensei em quebrar meu contrato de aluguel. Então, algo aconteceu. Cheguei em casa tarde depois do trabalho e basicamente fui direto para a cama. Mas no meio da noite acordei com o som de algo batendo na parede da minha casa. Parecia que estava bem contra a parede do lado de fora do meu quarto, que ficava no segundo andar da casa. Me levantei devagar, com o coração acelerado, e afastei as cortinas da minha janela. Pulei para trás e gritei ao ver o rosto do meu vizinho olhando para mim a poucos centímetros da minha janela. Ele estava em uma escada, tentando olhar para dentro do meu quarto. Rapidamente ele desceu e fugiu, liguei para a polícia novamente e poucos minutos depois, eles o pegaram tentando fugir com a escada. Embora ele não tenha admitido o que estava fazendo, estava óbvio. No dia seguinte, um dos meus vizinhos veio me contar que eles também tiveram encontros estranhos com esse cara. Disseram que o viram olhando pelas janelas quando voltavam do trabalho um dia. Uma parte de mim se pergunta se eles poderiam ter evitado que toda essa situação acontecesse se tivesse denunciado o cara antes. Mas, de qualquer forma, agora acabou. Obrigado a todos por assistirem e se envolverem com essas histórias. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias que estão por vir. Se cuidem!